Então, hoje a gente vai lá para a lição da culpa, que é o 11º capítulo, e começa com um texto do David Kistler. Há alguns anos, Sandra ficou encantada quando Sheila, sua melhor amiga, convidou-a para ser dama de honra em seu casamento. No dia, Sandra foi em seu carro buscar a noiva para levá-la à igreja. Estava chovendo e Sandra estacionou na garagem aberta do prédio de Sheila. A dama de honra ajudou a noiva a carregar para o carro as roupas que ia trocar depois da cerimônia e a bagagem da lua de mel. Sandra estava prestes a se sentar no banco do motorista quando Sheila disse: "Quero dirigir." "Você não pode ir dirigindo para o seu próprio casamento." "Por favor," insistiu Sheila, "isso vai me distrair e evitar que eu fique pensando em 1 milhão de coisas, inclusive que o sol decidiu não comparecer ao meu casamento." Sandra concordou e lá se foram elas. Percorreram uns poucos quilômetros até a igreja, enfrentando um verdadeiro temporal. De repente, o carro derrapou. Sheila perdeu o controle da direção. O carro bateu em um poste e a noiva morreu instantaneamente. Sandra quebrou alguns ossos, mas sobreviveu. Ou seja, sobreviveu fisicamente. Sua psique, no entanto, ficou gravemente ferida. Até hoje, 20 anos depois, Sandra é atormentada pelo que aconteceu naquele dia. "Se ao menos eu tivesse dirigindo," queixou-se ela, "Sheila ainda estaria viva." Fiz algumas perguntas a Sandra enquanto conversava com ela. "Você tem certeza absoluta de que Sheila teria sobrevivido se você estivesse na direção? Você sabia que ia acontecer um acidente? Você sabia que ela ia morrer? Você sabia que iria sobreviver e ela não?" A resposta a todas essas perguntas foi não. "Não, mas eu estou viva e ela morreu." Estava claro que Sandra ainda era capaz de se livrar da culpa. Perguntei: "Se as coisas tivessem acontecido ao contrário e você tivesse morrido, o que gostaria que Sheila lhe dissesse?" Em outras palavras, se em vez de você fosse ela que estivesse aqui e pudesse falar com ela, o que lhe diria? Se você visse sua amiga décadas depois, ainda atormentada pela culpa, o que você lhe diria a respeito do acidente? Sandra levou 1 minuto para realmente se colocar no lugar da amiga. Eu diria: era eu que estava dirigindo e eu era responsável pelas minhas decisões. Ninguém me obrigou a dirigir e ninguém poderia ter me impedido. Era o dia do meu casamento e eu não teria aceito um não quando disse que queria dirigir. Os olhos de Sandra se encheram de lágrimas. E ela continuou: "Eu diria, não foi sua culpa, aconteceu. Não quero que você desperdice a sua vida se sentindo culpada." Às vezes, até os eventos mais trágicos acontecem sem que ninguém tenha culpa. Ninguém sabe por que uma pessoa morre e outra sobrevive. Sandra se culpava por ter permitido que a amiga dirigisse e se matasse. Foi preciso lembrar a Sandra que, na ocasião, nem ela nem Sheila poderiam ter previsto as consequências da decisão que tomaram com relação a quem ia dirigir o carro. Ela achou que estava fazendo com que o dia do casamento da amiga fosse o mais agradável possível, ao deixar que Sheila dirigisse seu carro novo. Esta reação frequentemente é chamada de culpa do sobrevivente, que é uma culpa desprovida de razão lógica. Essa culpa foi constatada pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, quando alguns sobreviventes dos campos de concentração se perguntaram por que eles e eu não. O fenômeno da culpa do sobrevivente ocorre sempre que alguém sobrevive a uma experiência catastrófica, como a da bomba na cidade de Oklahoma, desastres de avião, acidentes de carro e até mesmo doenças como a AIDS. Ela também acontece quando uma pessoa amada morre, até mesmo de causa natural. Embora seja fácil compreender, porque pessoas que passaram por acontecimentos dolorosos ou horríveis se perguntem por que foram poupadas. Trata-se de uma pergunta sem resposta.
Além do mais, não cabe a nós perguntar por que uma pessoa morre ou por que outra vive. Essa decisão são da alçada de Deus e do universo. No entanto, embora não exista uma resposta para a pergunta, existe um motivo para aquilo que aconteceu. Os sobreviventes foram poupados para poder viver. A verdadeira pergunta é a seguinte: se você foi poupado para poder viver, você está vivendo plenamente? Você tem consciência do privilégio que lhe foi dado? A psicologia da culpa se fundamenta na condenação de nós mesmos, na sensação de que fizemos algo errado. É a raiva voltada para dentro que surge quando violamos os nossos sistemas de crença. A nossa culpa frequentemente tem origem no que nos ensinaram na família, porque, por incrível que pareça, fomos criados para nos prostituirmos. Essa palavra pode parecer dura, mas é verdadeira. Obviamente, ao falar de prostituição, estou me referindo à maneira como nós, quando crianças, simbolicamente nos vendemos para obter o afeto dos outros. Aprendemos geralmente a ser bons meninos e meninas, a atender aos desejos dos outros em vez de ser estimulados a nos tornarmos independentes. Somos treinados para ser codependentes em vez de interdependentes, isto é, a dar mais importância às necessidades e à vida do outro do que à nossa. Crescemos assim, agindo inconscientemente, em geral não sabendo como satisfazer as nossas necessidades para sermos felizes. Um dos sintomas claros dessa codependência é a incapacidade de dizer não. Aprendemos a agradar aos outros concordando com as suas exigências. Muitos pais se aborrecem e até punem os filhos quando esses dizem não. Na verdade, é maravilhoso quando as crianças aprendem a dizer não nos momentos apropriados. Todos deveríamos aprender a dizer não desde cedo em alto e bom tom. Aí vem um textinho da doutora Elizabeth. O desejo de agradar aos outros é um campo fértil para a culpa, mas não é o único. Às vezes, nos sentimos culpados quando tentamos afirmar a nossa independência. Se essa afirmação de independência fica associada a uma perda, o problema se agrava, sobretudo na infância. É preciso pais ou mães com muita sabedoria para ajudar as crianças a superarem a culpa que pode surgir nessa situação ou impedir que ela se desenvolva. Scott, de 9 anos, estava zangado com a mãe porque ela não o deixara ir acampar em uma excursão. A mãe o avisara claramente que ele só poderia ir se terminasse o dever de casa, mas Marge tinha dificuldade em disciplinar o filho. Aos 40 anos, ela estava com um câncer que se alastrara para o fígado. Não quero fazê-lo infeliz, ela me explicou. Nos resta tão pouco tempo juntos. Apesar do desejo de Marge, a discussão envolvendo o dever de casa e o acampamento se tornou acalorada. Tom me deixou escapar furioso. Eu queria que você estivesse morta. Esta é uma afirmação bastante dura. Marge sentiu vontade de dizer: não se preocupe, seu desejo será satisfeito em breve. Mas ela se conteve, olhou para o filho e replicou com delicadeza: eu sei que você não quis realmente dizer isto. Eu sei que você está com muita raiva. 10 meses depois, agora presa ao leito, ela me falou: eu sei que a minha morte vai deixar uma marca na infância de Scott. E talvez até acabe com ela. Isso já é ruim o suficiente para que, além do mais, ele se sinta culpado. Conversei então com ele sobre o que tinha acontecido, dizendo: Scott, você se lembra do dia em que você estava com muita raiva de mim e disse que gostaria que eu estivesse morta? Bem, pode ser que depois que eu tiver partido, você se lembre de coisas como essa e se sinta mal. Mas quero que você saiba que todas as crianças ficam com raiva e às vezes acham que odeiam a mãe. Isso aconteceu comigo quando eu era da sua idade. Eu sei que você não me odeia nem deseja que eu morra. Não quero de jeito nenhum que você um dia se sinta culpado por causa desse tipo de coisa. Eu adorei ter sido sua mãe. Valeu a pena ter vivido apenas para ter você como filho.
A maioria das pessoas não possui a sabedoria de Marge para lidar com a culpa dos filhos. São poucos os que têm consciência da culpa que somos capazes de provocar em nossos filhos e que foi insuflada em nós por nossos pais e pelas figuras de autoridade da nossa infância. Nossa vida continua na idade adulta repleta de uma culpa que é forte, punitiva e extremamente improdutiva. O sentimento de culpa, no sentido de responsabilidade, ele é necessário. A sociedade seria caótica sem ele. Não haverá sinais vermelhos para nos dizer que temos que parar. Dirigíamos como se fôssemos os donos da rua. A culpa faz parte da experiência humana. Ela pode, às vezes, ser um guia que nos diz que alguma coisa não está bem. Ela pode indicar que estamos violentando nossas crenças e valores, que estamos atentando contra a nossa integridade. Uma das formas de livrar-se da culpa é ter ações coerentes com as nossas convicções. No entanto, como seres humanos, podemos sempre falhar e ferir alguém. O importante nesse caso é ter tolerância com nós mesmos e procurar reparar a agressão o mais rápido possível.